Olá, muito boa noite, 19 horas e 34 minutos, depois de um dia chuvoso. Agora deu uma calmadinha e a gente aqui se reunindo para mais uma vez conversar um pouco aí sobre nossas raízes. Hoje que é quarta-feira, né? A gente trocou o horário, o dia, porque amanhã nós temos futebol. Então, por isso que nossas raízes hoje. E lembrando que nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Construtora Jobim já está com o novo Porsche Macan vermelho, dessa vez aí, ó, para os colorados. Se você ainda não adquiriu, então, o seu imóvel, pode adquirir para você estar concorrendo ao Porsche Macan T vermelho. Decora casa e afeto, detalhes com afeto, carinho e toda energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes, 500 Camobi. O WhatsApp é 3311-7789. Universidade Franciscana. Conquiste novas oportunidades com a especialização na UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros, 365, com promoções imbatíveis. Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida. Purifique Santa Maria e Purifique Camobi. Em 2 endereços, consulte a equipe de Lia Noal no 3026 48 25. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte. Também conosco, Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, pronto atendimento e Centro de Diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. E também nossas raízes, né? Que eu já falei para vocês que hoje nós estamos excepcionalmente fazendo nossas raízes, porque amanhã é noite de futebol. Também Estação Camobi, é sua parada em Santa Maria. E Patronato Shopping. E se vocês não assistiram o programa de ontem, gostaria de lembrá-los que você pode acessar o YouTube ou então o nosso Facebook, que você vai poder assistir um programa muito bacana com a nossa amiga Carla Penalva, ela que é proprietária da BR Lanches e também, além de ser proprietária da BR Lanches, ela trabalha com consignados, a euro consignados. Então, vale a pena para quem tem alguma dúvida. E por falar nisso, muita gente ligou depois do programa para pegar o contato da Carla. Bom, além de todos esses nossos parceiros, eu quero lembrar sobre o descarte legal. A coleta seletiva em Santa Maria já começou. Fique atento ao cronograma semanal da Associação dos Selecionadores de Material Reciclável, que é a ASMAR, e separe o seu resíduo sólido de forma adequada. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. E nós já estamos com os nossos convidados dessa noite aqui, faltando uma delas, né? A Luciana Paola Camilotti, que ainda não chegou, vamos ver se ela vai vir, né? Mas já estamos esperando ela. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, quero lembrar que nós fizemos uma plaquinha nova para vocês verem aí em todas as plataformas digitais onde o Empreender está, para que você possa acessar, né? E acompanhar o programa em alguma das nossas plataformas. Mas vou começar dando boa noite para o meu amigo Carlos Flávio, ele que
Foi meu colega já há muitos anos atrás e continuo sendo fã pelo trabalho que ele faz, pela responsabilidade, pela seriedade, né? E que está aqui conosco. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Lisete. Boa noite, Landi, Rodrigo, o nosso Cameraman. garoto de ouro, né? Não, o nosso garoto de cameraman, né? Tu vê isso. que ele é o nosso Bombril, né? É Bombril. Lisete, é sempre um prazer conversar com você. Você, além de tudo, é uma pessoa extremamente pujante, espirituosa e também exagerada, né, nos elogios aqui. E, sim, realmente nós trabalhamos juntos numa época tentando fazer. A Lisete sempre teve essa veia empreendedora. E aquela época, né, nós fomos em alguns lugares tentando levar um grupo voltado à área do setor alimentício, né, padarias principalmente. Foi muito interessante, né? Foi. Fomos a Bento, a várias cidades, né? Foi perfeito. Nossa. Mas, depois, então, de conversar um pouquinho com o Carlos Flávio, também ele, que é o nosso sociólogo, nosso radialista, ele já está com a cadeira cativa aí, porque já substituiu até a radialista aqui num momento aí difícil aí, né? Então, quero dar as boas-vindas para o Rodrigo Silva Jardim. Boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença sempre aqui, né, Lisete, o apoio, a lembrança. Tá ligado? Tá. E nós ficamos muito felizes de estar aqui, né, e contribuindo do jeito que a gente pode, né, com o programa aí. Né, Lisete? Mas nós que ficamos felizes. Mas, pelo jeito, já o nosso convidado já está na linha aí, já está na linha. Então, quero dar boa noite para ele, Percival Pugina, né, que é gaúcho aqui de Santana do Livramento e vive em Porto Alegre desde 1960. É filho do ex-deputado Adolfo Pugina e da poetisa Eloá Oliveira Pugina, casado com Marisa Praz Pugina. E é o pai de Christian e Mariana e avô de Lucas. E nós, então, queremos ouvi-lo aí um pouco, conversar, trocar umas ideias com ele. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. É um prazer sempre falar na Rádio Membuíque, com a Santa Maria, uma cidade tão querida no coração e do coração do Rio Grande. Perfeito. Então eu já vou pedir, que eu sei que o senhor está com pouco tempo, né, para o Rodrigo já começar aí, fazer a nossa rodada de perguntas, porque o senhor é o nosso convidado VIP hoje aqui. Bom, primeiro gostaria de agradecer a tua presença, Percival, porque é muito rico para nós aqui, que lidamos com temas que às vezes são um pouco polêmicos, né? Porque tem sempre um verniz ligado ao pensamento conservador, né? Em Santa Maria nós temos já há alguns anos um núcleo aqui que discute a política, a cultura, a vida, sob o ponto de vista do conservadorismo, né? E o Nossas Raízes é um pouco isso. Né? E nesse sentido, eu queria perguntar para ti se o Brasil está dentro de uma perspectiva de uma tragédia da utopia, né, conforme o teu livro. O que tu pensas do Brasil hoje e para os próximos anos? Que a gente queria te ouvir a respeito disso. Boa noite. Boa noite. Eu há muitos anos, Rodrigo, mais uma vez agradecendo o convite de poder conversar com vocês. Há muitos anos eu venho insistindo na tese de que o Brasil precisaria fazer algumas coisas, algumas mudanças, sem as quais nós não vamos sair do chão, seja sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico, seja sob o ponto de vista de desenvolvimento social, porque a política no Brasil é um grande freio puxado. O nosso modelo institucional levou a política brasileira para um patamar tão pouco útil à vida social, com tão pequeno reflexo, que se possa apreciar, do ponto de vista qualitativo, como algo que tenha significância, que às vezes há uma tristeza imensa
tá? E uma vontade de deixar cair os braços. Mas eu só não faço isso porque eu amo este país, eu amo esta gente brasileira, eu sei o que nós poderíamos ser, tenho plena consciência disso, e sei que o Brasil não conseguirá sair da situação em que ele está enquanto não fizer as reformas necessárias para não cometer este grande crime. Né? Se poderia chamar assim um genocídio da inteligência e do talento de milhões de brasileiros jovens, que não conseguem se realizar como pessoas na sua integridade, na sua potencialidade. Como é que um país pode deixar isso escapar das potencialidades da vida? Trazer isto para a geração de desenvolvimento, da dignidade da pessoa humana pelo trabalho, possibilidade de gerar a riqueza, de gerar emprego. Como é que nós apartamos uma parcela significativa de jovens que hoje estão aí na chamada geração neném, na faixa etária de 15 a 29 anos? Eu conto uma coisa dessa, me dá vontade de chorar, de imaginar um país em que quase um quarto da população brasileira nessa faixa etária é neném. Não estuda porque não quer ou não pode, e não trabalha porque não pode ou não consegue. E ficam sem nada para fazer. E aqueles que estão integrados, e uma parte expressiva disso, dos que estão integrados, eles fazem parte de uma parcela da humanidade que, no contexto internacional, é um dos 10 piores do mundo. Como material humano, como capital humano, para usar uma expressão que é usada técnica para definir isso. Um dos 10 piores indicadores do mundo. Tá certo. Boa noite, Percival. Meu nome é Carlos Flávio, já tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente algumas vezes, né? Eu acompanho sempre, seja em diversas plataformas. Também tenho 2 obras tuas, né? Cuba, a Tragédia da Utopia, é o primeiro, e depois Pombas e Gaviões, que tive o prazer de recebê-lo com a dedicatória. Então é um prazer falar. Teu nome é Carlos? Carlos Flávio. Carlos Flávio. Isso, chamo de Flávio, eu chamo de CF, o pessoal abrevia tudo, né? Certo. Percival, nós temos até fotos juntos contigo, eu, tu e o Rodrigo, uma vez que tu estiveste aqui, né, no Morotim, quando a Fernanda Batti foi organizadora daquele evento, né? Então, sim. nós podemos conversar um pouco. Percival, dentro dessa linha, como disse o Rodrigo, o nosso programa busca fazer justamente esses resgates. E eu acredito, né, eu já estou na condição de pré-velho, eu tenho 59 anos, né, e que talvez nós ainda sejamos a geração que temos a responsabilidade de fazer o resgate, porque, como tu disseste, os jovens que hoje temos, né, nas condições, nesse realmente o famoso nem-nem, né, você que é sempre alguém que, como disse, eu quero o meu país de volta e eu não largo mão, né, desse desejo, dessa vontade, desse interesse. Seríamos essa a geração ainda responsável por tentar fazer os resgates dos valores dessa civilização ocidental tão maltratada, tão vilipendiada? Ou é essa, ou não haverá uma outra no horizonte que eu vejo. Ou isso é feito por aqueles que ainda tiveram oportunidade, tiveram tempo, tá? Tiveram acesso. Isso foi permitido. Não lhes foi impedido. Que é um outro estágio do mesmo problema. De ter acesso a um outro ponto de vista divergente desse, que se tornou comum no país e quase hegemônico. Se essa geração não fizer esse trabalho, né, vai ser mais difícil que isso seja feito lá adiante, com um número cada vez mais reduzido de pessoas que tenham a capacidade de transmitir esta mensagem. Isso não significa que as ideias que temos, por estarem de tal modo ligadas àquilo que chamamos de direito natural, não possa ser percebida, sentida e, de algum modo, valorizada dentro da sociedade. Eu penso que isso é perceptível. Se fizer uma enquete, com perguntas objetivas, as respostas que você vai ter vai demonstrar que esta sociedade, ela majoritariamente tem uma compreensão de direito natural
o que é natural, em relação a temas que nós temos dentro do vocabulário do dicionário, né, de afeições do movimento conservador. Quanto a isso, eu não tenho dúvida alguma, né? Mas que isso possa se transformar numa força política capaz, uma força de ação concreta, capaz de transformar em movimento cultural, para ir mais fundo, para ir um pouco além, né, da simples opção de certo e errado, sinal vermelho, sinal verde, né, mas que possa encontrar uma base, um laço capaz de resistir à ação persistente dos grandes meios de comunicação, dos grandes canais que surgem cada vez mais, atuando no campo da cultura, de modo geral, com esta orientação tão sinistra, né, em relação à desconstrução da humanidade, do ser humano, da cultura, da civilização, isso é o que está em curso, é disso que estamos falando, é esta ação do movimento revolucionário, que nos é tão antagônico, né, e nos quer ver calados, que expurga uma área inteira de compreensão, de conhecimento. Eles têm uma visão de mundo que eles sequer sabem definir. Eles sabem que eles têm um adversário que eles precisam destruir, né, que são aqueles grupos sociais, aquelas pessoas, aquelas ideias ainda correntes, ainda presentes, e pessoas que acham que o indivíduo não é um servo do Estado, né, que a família é uma instituição importante e que o Estado não tem que se meter nisso. Né? O Estado está aí para servir a pessoa, o Estado está aí para proteger a sociedade. Que o Estado não está aí para se proteger da sociedade, que é o estágio em que estamos neste momento em que estamos falando. Que se percebe claramente que a intenção do Estado é proteger-se da sociedade. Mas a ponto de botar na cadeia e começa a dar nome aos bois, né, e mostrar aquilo que está acontecendo. Ou seja, a verdade não pode ser mais dita. Há perguntas que não se pode fazer ao Estado. Que diabo? Que mundo é esse? Existem... Eu aprendi na criança, olha, as perguntas que não se pode fazer é porque provavelmente são respostas que não podem ser dadas. Né? Sim. Pugina, hoje eu estava pensando, de repente o maior desafio do conservadorismo brasileiro e até mundial não seria de forjar políticos que venham acabar com os seus próprios privilégios dentro de um Estado que deve ser diminuído dentro dessa perspectiva conservadora? Será que isso aí não é uma utopia, vamos dizer assim, de a gente forjar pessoas que queiram estar na política, mas não viver dela, né? E que queiram exatamente acabar com os próprios privilégios dos políticos, que instrumentalizados por outras instâncias mais poderosas, né? Porque a gente não pode crer que os políticos são o peça-chave de todo esse esquema, né? Eles estão, a grande maioria, eu digo, estão a serviço de, né? Então, será que um bom tema para um livro aí para o Pugina não seria essa a grande transformação da sociedade, é ter políticos que acabem com os próprios privilégios e diminuam o Estado? Isso seria uma coisa muito... É uma ideia generosa, talvez dissesse o político que nós todos conhecemos. É uma ideia generosa. Mas em relação a isso, eu te diria que temos políticos assim. Sim. Né? E, pessoalmente, uma das coisas que mais me gratificam é ter feito um trabalho partidário durante um quarto de século dentro do partido ao qual fui filiado até 2013. Isso. Neste sentido. Fiz isso, e sei que fiz bem feito e sei que consegui excelentes resultados. Nós hoje temos deputados federais brilhantes que passaram por essa formação, temos prefeitos, temos deputados estaduais, temos vereadores, e onde eu vou eu os encontro e deles ouço coisas que me agradam muito, saber que estão na frente de batalha, que estão fazendo o seu trabalho, colocando-se a serviço. Mas há um problema. E tudo isso, de algum modo, converge para o Congresso Nacional. Sim. No Congresso Nacional, se tu fores examinar, seria tão bom se aqueles que nos ouvem fizessem essa reflexão. Se nós formos examinar, nós vamos ver que se encontram
Com frequência nós ouvimos alguém sendo entrevistado, ele vai provavelmente estar na Jovem Pan, ele vai estar numa rede social, tu não vais ouvi-lo na Globo, nem na CNN, muito raramente, seria uma coisa excepcional. Mas às vezes a gente ouve esses parlamentares e diz, este me representa. Uhum. Não? Olha, estou falando da representação política. Nós percebemos em algumas pessoas que dizem exatamente aquilo que nós queremos que seja dito por alguém naquela posição. Ele, talvez, não é gaúcho, talvez o cara não é um negro, é um baiano, ele está lá no Espírito Santo, está em São Paulo, está em Santa Catarina. Uhum. Como hoje eu ouvi o Espiridião a mim falando, eu digo, este me representa. Tá? Então, esse tipo de pessoa, com formação suficiente para expressar o seu entendimento, com coragem para dizer aquilo que deve ser dito a poderes poderosos e ameaçadores, que se sabe que incidem sobre ele, que estão hoje dotados de um poder destrutivo, voluntarioso, que agem de ofício por conta própria em representação de si mesmos. Porque podem fazer, estão instrumentados do ponto de vista dos meios para fazer isso. Então, formação, voto suficiente para estar lá, discernimento, coragem e honestidade pessoal, meu querido, eu estou falando de pouca gente. Sim, sim. Entendeu? Sim, É. sim. As pessoas, mas esta convergência é que precisa ser trabalhada para que isto se reproduza. Então, o que tu estás dizendo é necessário. Como fazer isso? Eu te diria, com esse modelo político que temos, é impossível. Verdade. Concordo. Porque a natureza dele é autorreproduzir-se cada vez maior facilidade. Porque cada vez eles põem mais dinheiro na parada, Isso. Sim. cada vez se municiam melhor para as próximas eleições, cada vez se isolam mais do eleitor, se afastam do eleitor, se protegem. Uhum. Tem um projeto de lei lá para Exato. criminalizar, pelo que eu estou dizendo deles. Uhum. Eles chamam a isso de discriminar, é o nome do que está do preceito desse projeto, que agora vai ao Senado. Mas discriminar é uma atitude inteligente, na maior parte dos casos, de discernimento. Isso é uma forma de classificar. Isso. Você vai discriminando, vai separando para conhecer, qualificar, escolher, para decidir. Querem tirar isso da política? Querem tirar isso do eleitor? Pugina, Diga. eu gostaria de perguntar para ti a respeito, até tu podia falar para nós, muitas vezes, até o nascedouro, né, a motivação desse nascedouro do grupo Pensar Mais, da qual você é signatário. Gilberto Simões Lopes, né, e outros tantos. O que tu poderia nos dizer e qual tem sido a contribuição desse grupo, muitas vezes, por exemplo, pensar o Rio Grande, não aquela história do pensar o dia seguinte, né, mas ele daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Qual tem sido esse trabalho? Como nasceu? Por que nasceu? Né? Tu poderia nos fazer uma síntese disso? Olha, eu não entrei nos primeiros momentos do surgimento desse grupo. Ele nasceu como um grupo de economistas, estou puxando pela memória, porque isso aí já tem anos, né? Mas havia na época um mau entendimento a respeito do futuro econômico do Estado, que persiste ainda hoje, claro, isso não foi resolvido, né? E esse grupo, preocupado com o horizonte, né, tratou de formular ideias e reunir pessoas com capacidade de expressá-las nos meios de comunicação disponíveis na época, que mais tarde se reproduziram através das redes sociais, durante um longo tempo em que elas foram muito úteis, porque essa utilidade também, na medida em que se revelou um instrumento que estava sendo usado preferencial e digamos assim, muito positivamente
por conservadores e liberais, eles trataram de ir podando as asas também deste espaço democrático. Isso é uma outra parte da nossa realidade. Todo o trabalho de defesa da democracia, do Estado de Direito, da liberdade das pessoas humanas, do direito natural, de uma economia que funcione, que se mantenha em pé e que seja capaz de produzir o desenvolvimento social, que no final é o objetivo. Né? Preservando-se a liberdade, que tipo de liberdade? É que escolher um país desenvolvido, um país de homens livres, eu vou para o país de homens livres. Embora eu ache muito improvável que um país de homens não livres seja desenvolvido. A liberdade é um bem extraordinário. Deus nos fez livres e não vai ser um tirano qualquer que vai nos fazer não querer e não amar essa liberdade e não defender, preservá-la. Então esse grupo surgiu ali. E ele foi se agregando como grupo de pensamento, que se encontra, que conversa. Né? A partir do momento que surgiram as redes sociais, os grupos do WhatsApp, etc., também ali nós trocamos ideias e nos enriquecemos mutuamente, tratando de coisa séria e útil, de utilidade para a compreensão dos problemas do Estado, estimulando a todos a tomarem posição e nos seus respectivos espaços. Não é um grupo de ação coordenada, né? Bem claro, não é a característica dele. A característica dele é se permitir criar espaços para que as pessoas elas mesmas façam, trabalhem no campo das suas próprias ideias, mas conduzindo essas ideias, de algum modo procurando fazer isso, né? numa linha técnica, do ponto de vista da percepção da atividade econômica, numa linha socialmente adequada e justa, sob o ponto de vista do desenvolvimento social, né? E numa linha política de defesa da liberdade dos direitos, etc., da cultura e da civilização. Então, é um grupo até numeroso, pessoas, né, que faz isso e faz isso com gosto, reunindo pessoas que fazem também, né? Perfeito. Então, eu sei que o Percival ele está com compromisso agora e a gente quer agradecer. Vou deixar o Rodrigo fazer o agradecimento aí, convidado do Rodrigo aí, e quem sabe numa próxima vez a gente pode alongar um pouco mais esse bate-papo. Pugina, agradeço a tua participação aqui, né, e te dizer que tu salvou um aluno das ciências sociais do ostracismo, né, porque eu sempre me senti um peixe fora d'água. Aí quando li a tua obra no final dos anos 90, eu pensei assim, olha, não é tudo aquilo que pintam nos bancos escolares, né? Então eu gostaria hoje, utilizando os serviços da prestigiosa Rádio Membuí, te agradecer, porque eu acho que tu acabou salvando uma pobre alma aqui. Isso que estás contando me faz muito feliz. Das coisas mais prazerosas de ouvir para mim é isso que você acabaste de dizer. Que bom, que bom. Mas é verdade. De novo, fico à disposição de vocês, Rodrigo. E um abraço a toda a audiência da Imembuí. Tá bom, muito obrigado. Até mais. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Boa noite. 20h02, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
A Volkswagen vale mais. Pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Virtus TSI manual com preço reduzido de 104.390 por 98.990. Mais taxa zero. Vale mais aproveitar as melhores condições do ano. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale pra você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tinks Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a 2ª posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365.
Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 20h09. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20h10, estamos de volta aqui no programa Empreender com Sucesso para Nossas Raízes, Saúde Protege, Estação Camobi Multistore, Patronato Shopping, Teams Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege. Esse aqui eu já tinha lido, mas repetir sempre é bom. E também lembrando que nós estamos com o descarte legal, a coleta seletiva em Santa Maria já começou. Então, você pode também ajudar a cuidar do meio ambiente, que é responsabilidade aí de todos nós. E no primeiro bloco, a convite do nosso colega aqui, o Rodrigo Silva Jardim, foi feito um questionamento, um bate-papo com Percival Pugina, ele que é jornalista, escritor, tem um vasto currículo, né? Só que ele não podia ficar muito tempo porque ele tinha um compromisso. Mas eu gostaria de ouvir tanto o Rodrigo como o Carlos Flávio, o que acharam desse bate-papo, o que isso refletiu para cada um de vocês. Bom, eu sou suspeito porque eu acompanho há algum tempo o Percival, já tive a oportunidade, como disse, inclusive diretamente ele aqui, de assisti-lo pessoalmente, de acompanhar em outras plataformas também o seu desempenho, ler as suas obras, seus diversos artigos, né? Porque ele é um colunista também, escreveu há muito tempo. Eu vi no Correio, Zero Hora, né? Zero Hora, né? Jornais de grande circulação no Estado. Sim. E o Percival é uma pessoa que ele transpõe as barreiras, né, do Rio Grande do Sul, que antigamente você dizia que a dupla Grenal, né, mas qual é o rio? Paranhana? Mampituba, né? que a dupla Grenal, te lembra? Até a década de 70, ele não vencia essa barreira física. E o Percival é dessas pessoas que é reconhecido nacionalmente, ou quem sabe mais, né, a respeito do quê? De ter essa longa trajetória como um formador, como ele mesmo disse. Ele teve um período, e uma época eu consegui algumas obras com ele, na condição de atuar numa determinada fundação para a formação política de jovens, né? Porque aquilo que nós sabemos, os representantes, muitas vezes,
não tem base. Tu sabe muito bem que, ao longo do tempo, nós temos pessoas muito despreparadas, né? E, às vezes, elas estão muito mais sendo cativadas, atraídas para um determinado segmento, grupo, partido, por serem pessoas populares, mas que não têm uma base de formação política mínima necessária, que deveria ser uma obrigação dos partidos. Isso deveria fazer parte justamente para que nós tenhamos indivíduos que tenham conhecimento de história, de normas, né? Da questão da sociologia, da antropologia do próprio país, para que isso fizesse uma diferença. E como ele trouxe também, Lisete, uma coisa que nós nos preocupamos há muito tempo. Está se criando um bloqueio aonde hoje o grau de dificuldade, né, Rodrigo, de como nós vamos conversar com alguém, desconhecendo esse alguém, o que pode e não pode ser dito. Né? Porque está tudo numa situação de tão delicadeza. Tem que ter um né? cuidado, né? Enorme, né? Porque hoje também há muitas pessoas interessadas em que você processe o outro por coisas que aparentemente, para nós que somos praticamente ou em de uma que processar. Geração, né? Assim, ó, de uma geração que você resolvia isso muito facilmente. E hoje, não. Nós temos uma sensibilidade à flor da pele, um alto grau de dificuldade. Então, assim, ó, o que a gente vê de concreto no dia a dia, no cotidiano, e você não precisa estar dentro de um espaço como uma casa legislativa, para verificar que a sociedade parece anestesiada às vezes. Às vezes parece que as pessoas têm medo de falar, porque, na verdade, se tu falar algo que aquela pessoa vai gostar, ok. Se tu falar algo que tu gostaria, já também dá confusão. Então, as pessoas ficam quietas muitas vezes, elas não falam. O Brasil, ele está se transformando de uma maneira muito rápida a partir de 2013 para cá, né? Mas essa transformação que ela acelera agora, ela já vem de décadas a fio, né? Ela vem do século XX já, né? Ou seja, a própria transformação da vida cultural do Ocidente, né? A pílula anticoncepcional, a influência da cultura, não é? Do faça amor, não faça guerra, lá do Marcuse, lá o Marcuse lá da Escola de Frankfurt, né? Então, uma série de mudanças que fazem com que cada vez que se implementam um tipo de ação, vamos dizer assim, que às vezes até é um pouco complicado de você verbalizar, mas é aquilo que acontece, de que antigamente os revolucionários eles pensavam a maneira de transformar uma nação, um país, de maneira violenta. Né? A partir do momento em que a Revolução Industrial ela amplia a mobilidade social nos países ricos, e isso aparece em países como o Brasil depois, no século XX, na metade do século XX, né? A gente tem o Milagre Brasileiro, você tem a ideia de que a revolução de forma violenta, vamos dizer assim, seduzindo os trabalhadores para entrar nesse movimento, ele perde força, você joga todo o arsenal que antes era de acontecer de forma violenta através do convencimento, né? Ou seja, de transformação do senso comum, né? Do meio da cultura. Então, a cultura passa a ser a forma de revolucionar, de destruir uma sociedade. Então, a sociedade ela vem sendo destruída há muitos séculos. Né? Sim. Você pega o nominalismo, em séculos anteriores, você pega o próprio iluminismo, a própria razão que tira Deus como um intermediário dessa nossa relação material e imaterial, não é? Substitui pela ciência, quer dizer, são questões que são altamente complexas e que deveriam estar dentro da academia e fazer parte da mão de obra que comunica com as pessoas isso, né? Ou seja, você passa por um curso de graduação e não conhece um Gustavo Corsão, você não conhece as obras fundamentais da literatura internacional, né? Você mal lê o Dom Casmurro ali, né? Para fazer um vestibular e você, como aluno de letras, lê aquela quantidade de livros X e depois nunca mais toca num livro de literatura, numa obra com um pouco mais de profundidade. E aí a gente vai perdendo a capacidade de entendimento dessa realidade que é processual, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece hoje já foi discutido há 40, 50, 100 anos atrás. Né? Então, essa capacidade de querer entender as relações sociais onde você atua, né?
fica cada vez mais custosa, né? À medida em que o grau de alienação, por mais paradoxal que possa ocorrer, ela aparece justamente nas áreas onde deveriam libertar esse pensamento para pensar coisas além daquilo que é imposto às pessoas, né? Ou seja, a caça à palavra daqueles que pensam diferente ou que ousam pensar diferente é um elemento daqueles que são os revolucionários, os destruidores do Ocidente. Né? É aquilo que eu costumo dizer, né, Carlos Flávio? Que por que um sírio não quer ir para a Itália, por que um sírio quer ir para a Itália e um italiano não quer ir para a Síria? Não é? Por quê? Porque o Ocidente construiu uma forma de relacionamento social jamais visto na história da humanidade. Sim. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo por quê? Porque nós não conhecemos essa riqueza que é o Ocidente. Não é? Ou seja, nós nos omitimos de buscar esse conhecimento. Nós não temos a coragem de dizer, não, isso não é assim. Isso é de outra forma. Não é? Então, um pouco de estar dentro de uma rádio como a Imembuí é de a gente poder, de repente, com um esforço fora, dentro desse contexto de mesmice, trazer algo diferente para o que o ouvinte que esteja em casa ou alguém que está acessando a internet possa pensar no relacionamento social e de como ele está precário, pobre, né, mesquinho, com uma certa dose de hipocrisia mesmo. Né? Então é um pouco esse movimento. Se tu me permites, pode. É justamente isso, esse alto grau de dilapidação daquilo que é o que foi conquistado ao longo do tempo por essa civilização ocidental, vamos denominá-las assim, né? Como o Rodrigo agora traçou ao longo do tempo, diferentes movimentos, diferentes figuras, levaram um processo de corrosão tão grande que hoje nós estamos literalmente, muitas vezes, fazendo uma tradução chula, mas cuspindo no prato. Né? Veja bem, olha uma realidade, vamos trazer um fato assim, ó. O que tem sido a galinha dos ovos de ouro há muito tempo nesse país e que hoje sofre uma perseguição, né, sem precedentes, que é a questão do agronegócio. Né? Tenta-se fazer um esfacelamento. E veja, nós já temos discutido aqui muitas vezes e trazendo comentários a respeito do que essa tradição que produziu homens fortes, né? Olha o que era o Rio Grande no passado. Figuras, então, te lembra? Que eram os grandes expoentes da própria política nacional, da literatura. E o que nós vimos, como disse o Rodrigo? Ao longo do tempo, como você quer chegar e eu quebrar tudo isso? Eu não preciso pegar uma arma física, eu não preciso colocar um tanque nas ruas. Eu destruo pela cultura. Eu altero a etimologia das palavras. Eu as modifico para atender desejos, vontades e interesses totalmente antagônicos. E as pessoas estão ficando cada vez mais, digamos, intimidadas, porque elas, como nós falamos antes, hoje um grande grupo não sabe como se comunicar até mesmo entre seus pares. Exatamente. Ou não é? Entre a grande fragilidade. Você vai num evento, às vezes, de descontração como uma festa, por que eu estou fazendo isso? Para que as pessoas entendam como é que se materializa isso. Né? Se você tem uma opinião que está em conformidade com aquele grupo, você é aceito no grupo. Mas se você diz assim, olha, pronto, né? Olha, do meu ponto de vista, pronto, você já é suficientemente para ser colocado de lado. E o local mais triste, decepcionante, que surgiu com uma proposta, e olha que surgiu a partir da Igreja Católica, que são as universidades, né? Hoje, o espaço mais difícil para você ter um ambiente favorável a um debate plural são as universidades, principalmente para as universidades públicas. É castrado a oportunidade de que haja visões divergentes sobre o mesmo tema. E nós sabemos que é nessa pluralidade, porque nós somos plurais, nós somos únicos, nós somos indivisíveis, né? Por isso que não existe, não tem como ter consonância, igualdade e liberdade, como nós conversávamos, né, Rodrigo, hoje à tarde. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que é só juntar as palavras que por si só elas são capazes de ser água a água. Não, é água e óleo. Mas para isso você tem que gramar um pouco, você tem que estudar, você tem que ler e você tem que ser independente. Nós aqui trabalhamos para que você seja autônomo, que você não acredite em nada que nós dissemos aqui.
não, mas que você vai fazer a sua busca ativa. Não fique comendo na mão do especialista. Porque hoje tem o Brasil, eu costumo dizer, até eu sempre brinco, né, que eu tenho algumas frases, quase 100 frases, que uma delas é assim, ó, o Brasil é o país com o maior número de especialistas no nada e autoridade em coisa nenhuma. E elas são alçadas a figuras proeminentes e chamadas a grandes veículos de comunicação. Exatamente, tu tem razão. Exatamente, só para fazer um comentário sobre um tema que hoje bombou na cidade inteira, foi a questão, só vou citar, não vou citar o nome de um veículo de comunicação, né? Hoje o que mais bombou foi a questão da abertura dos supermercados, que faz 15 anos que estão fechados. E realmente, novamente, vão ficar fechados por mais 2 anos. E num programa, num veículo de comunicação, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e a pessoa que estava ancorando disse que ficou decepcionada, porque ela achava que deveria abrir o supermercado, e que ela já faz vários anos que ela não compra em mercado que não abre no fim de semana. Então, ela prefere pagar caro num lugarzinho pequeno, mas não prestigia os outros. E ali já deu um problemão, Então, como tu está dizendo, quando tu entra o Rodrigo fala e eu concordo com o Rodrigo, ok, Elisete, tudo bem. Agora, se o Rodrigo me disser alguma coisa contra, eu já fico, né? E hoje foi o que aconteceu. E uma pessoa que era amicíssima da outra e a coisa foi feia. Sim. Então, em função da questão dos mercados, né? Eu acho que é bem por aí como tu falou, Carlos Flávio. A gente tem que ter tanto cuidado, às vezes, quando tu vai falar, porque quando tu vai, principalmente num lugar, numa festa ou num local, tu tem que ter todo cuidado, porque se tu falar determinada coisa, tu já é excluído do grupo ali na hora, né? Sim. E aí tu já fica ali sozinho, né? Eu não gosto de estar falando sobre livros, mas como tu estava falando aí, eu não vou me furtar de falar do Andrei Lobachevsky, né? O Ponerologia, o Estudo do Mal, né? Como é que é o nome do livro? Ponerologia, o Estudo do Mal, né? É quando o Andrei Lobachevsky, ele é um aluno do curso de psicologia e ele nota que há uma transformação sociopolítica lá e saem os professores extremamente qualificados e entram doutrinadores. E aí começa a caça às pessoas que pensam diferente daquilo que é estabelecido. E eles, alguns alunos, decidem ir para um local ermo, falar aquilo que não se podia nem pensar dentro de um curso, né? Então, assim, a liberdade ela é perdida e muitas pessoas nem vão perceber a perda dessa liberdade. E ela está acontecendo de fato, isso, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter que nos recolher para locais ermos para poder falar aquilo que deve ser falado dentro de uma sociedade. Que hoje se diz que nós falamos numa democracia. Nós estamos numa democracia. Será que nós estamos numa democracia? Não. Será que aquela velha história de que a liberdade ela não está tão longe... Se fosse democracia, nós poderíamos abrir os mercados aos gringos, então, que assim, eu sou a favor. Então, assim, como é que você não vai abrir os mercados em Santa Maria? Porque há 15 anos atrás, você via carros de todos os locais da região de Santa Maria. Todo mundo vinha comprar aqui. O dono do bar, do estabelecimento lá do interior de São Pedro vinha até o supermercado atacadista, comprava. O sujeito que morava em São Cepé vinha visitar o shopping center. Aí isso vai gerar mais emprego. Já tinha... Muita gente dormia num hotel aqui. Isso. Então, assim, por que não pensar numa forma de que riqueza gera riqueza, não é? Por que sempre essa condição atávica, atrasada, né? Porque às vezes a gente tem que se obrigar a pensar que Santa Maria é o início do fim, não é? Quantos empregos foram perdidos por São conta Gabriel de abre no domingo, minha filha mora lá. Então, assim, que em alguns lugares a única coisa que avança é o atraso. Então assim, a Santa Maria é uma cidade que está morrendo. Nós temos que considerar isso. Sim. Isso é fato. Né? Hoje, quando você abre um jornal e vê que não existem condições para se colocar aparelhos que corte sinal do celular numa instituição prisional,
quando você leva 6 horas, às vezes 8 horas para ir a Porto Alegre de ônibus ou de carro, né? Nós estamos virando um feudo, que é tecnicamente um feudo. Você tem que pagar duplamente, né? Porque você já paga IPTU, você não tem estrada, você paga como se chama? Os pedágios. E uns né? quantos isso daqui. aí, gente, isso é século XI, depois de Cristo, onde você tinha que sair de uma propriedade, tinha que pagar para sair e depois voltar. Sim, tinha que pagar. Entende? Pedágio. Então, assim, ó, enquanto a sociedade ficar só olhando de braço cruzado, ela vai perdendo a sua condição de lutar. E talvez, quando ela descobrir que a luta é a última cidadela para um sujeito, é tarde demais. Eu quero só fazer uma colocação em relação ao que tu está dizendo assim, ó. Quando eu ouço alguém dizer assim, mas o que tu queres que eu faça? Eu sou apenas eu sou tão pequeno. A minha pergunta é sempre aquela: se você conseguir me trazer, desde o momento que nós temos o conhecimento da formação dos primeiros agrupamentos que a gente, né, nomina de período neolítico, né, da pedra polida, que começou os primeiros povoamentos, começou o processo, por exemplo, de domesticação dos animais, etc, né, que é aquela história. Qual, Rodrigo, os maiores movimentos positivos da humanidade começaram com quantas pessoas? Às vezes um louco, né, que talvez pegasse, naquele momento, tivesse uma ideia, uma intenção, e ele foi muitas vezes constrangido. Nós não falamos dos gregos em si, mas nós citamos Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos outros, né, só para ficar nos mais conhecidos. Por quê? Ora, são indivíduos que movem a sociedade. Você não vê nada de descobrimento coletivo, isso não existe. Não é o coletivo que faz as grandes invenções, né? Tem invenções, transformações, modificações. Ele acompanha um processo. Então não se sinta uma coisa tão pequena. Porque se nós aqui defendemos Deus e o Deus cristão, você não existiria se você não fosse fundamental. Perfeito, exatamente. E sabe que, antes de encerrar, e o Rodrigo também quer falar, eu vejo, meu filho mora em Santa Catarina, é uma cidade menor que a nossa, Lages. Lá tem vários supermercados, todos abertos, todos lotados. Tem teatro, mas tem teatro todo fim de semana, e não é teatrinho, é teatro. Tem 25 rádios, tem assim, o que vocês imaginar, comércio aberto. Eu fico encantada quando eu vou para lá, eu aproveito, saio, passeio, né, tudo, aquela coisa toda. Então, tu imagina assim, ó, e nós, Santa Maria, nenhum supermercado, pelo amor de Deus, o que é isso? Não tem, né? Não tem cabimento. Fala, Rodrigo. Eu gostaria de deixar minha fala final para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta aí, né? No seguinte sentido: até quando nós, cidadãos, vamos ficar de braço cruzado frente a um processo que é claro de deixar Santa Maria como está, de deixar o Estado como está, né? Então, assim, até quando o cidadão gaúcho vai ficar olhando para todos esses acontecimentos de maneira passiva, né? Sem ao menos refletir? Porque se nós podemos pensar em termos de uma perspectiva conservadora, nós, no mínimo, estamos falhando com os nossos antepassados. Porque se hoje nós vivemos num país que o idioma é português, é porque muitas vezes no interior do Rio Grande do Sul se defendia um pedaço de terra com todo o vigor possível, não é? Então, eu entendo que é um desserviço para o cidadão gaúcho não tomar a consciência das coisas que o cerca, né, e achar que está tudo bem, está tudo dentro de uma normatividade, né? Então, assim, esse exemplo que tu trouxeste, Lisete, dos mercados, é um exemplo claro, né? Enquanto o cidadão de Santa Maria não entender que riqueza gera riqueza,
e que as pessoas, se tivessem os mercados abertos, iam gerar mais emprego, as pessoas iam vir mais para Santa Maria. Nossa. E enquanto nós continuarmos com essa mentalidade atrasada, atávica, e são nós mais somos, 2 anos. somos reflexo do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul se tornou, através das décadas, um estado atávico, não é? Um estado que está chegando num patamar em que é difícil se reerguer depois, não é? Então, assim, a minha última fala é uma fala de indignação com relação a esse estado de coisas, né? Que olhem o entorno, reflitam. Vocês querem esse estado dessa forma? Vocês querem a cidade assim como ela se encontra? É uma pergunta que eu faço. Carlos Flávio. Não, perfeito, né? Deixe, né? Essa é uma terceirização que eu sou contra. Deixe de terceirizar aquilo que é sua responsabilidade. Não há como. O que nos pertence, cabe a nós resolvermos. Saiamos muitas vezes desse processo de inércia e tomemos as rédeas da própria vida, nos juntemos com aquelas pessoas que temos sintonia, porque a divergência é natural. A divergência nos faz olhar para si e perceber que muitas vezes leituras, análises, interpretações não estão das mais adequadas. E o Rodrigo coloca, e a Elisete traz um exemplo concreto, porque às vezes você precisa dessa concretude. Um exemplo real de que nós podemos desenvolver a nossa região, é incrível, não adianta você constituir determinados organismos, que é o caso da M-Centro, depois vieram os Coredes e tal. O que de fato isso serviu para que nós saíssemos de uma condição de imobilismo? O Rio Grande do Sul foi o principal estado dessa nação. Isso, nos anos 70, o Rio Grande do Sul ainda era um estado onde vinham indivíduos de todo o país, e eu sempre cito, a história do restaurante Augusto tinha isso na parede, com fotografias. Se decidia os rumos, Rodrigo, não sei se chegasse a ver, se decidia os rumos do país no restaurante Augusto. Muitas vezes naqueles seus 2 espaços reservados. Sim. Lembra disso? Vinham figuras mais proeminentes. Por quê? Por que vinham para Santa Maria? Olha a importância que tinha Santa Maria. Aí eu vejo assim, nós temos, como disse o Rodrigo, nós temos um dever moral para com os nossos antepassados. Nós devemos também muito a uma querida pessoa que acreditou sempre nessa cidade, professor Mariano da Rocha Filho. Verdade. Né? Que é uma figura, que é um expoente que não podemos esquecer jamais. E às vezes o que nós vimos, né, são apenas poucas lembranças daquele que foi um indivíduo que ultrapassou a linha do tempo. Verdade. Bom, quero agradecer ao Carlos Flávio, quero agradecer ao Rodrigo, né, que estiveram conosco no Nossas Raízes de hoje. Gente, a gente vai desligar essa live, você vai continuar compartilhando e depois do intervalo a gente volta com mais Empreender com Sucesso.